Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 11 e o nosso tema a ser abordado hoje é sobre AIDS. Para começar, gostaria de fazer uma pergunta. O que significa HIV? HIV, ela é uma sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Ela é o causador da AIDS. Ela ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. Ele também é um retrovírus. Isso significa que ele é um vírus de RNA que, para infectar o ser humano, ele necessita ter seu material genético transcrito. A enzima transcriptase reversa, que é uma DNA polimerase, é essencial para a replicação do HIV, pois traduz o RNA viral em DNA dupla fita. Sem ela, o vírus não conseguiria infectar o homem. O vírion do HIV é uma partícula icosaédrica de cuja superfície despontam espículas formada por glicoproteínas, que é o GP120 e GP41. Quando o vírus ele brota da célula infectada, ele correia consigo o envoltório lipoproteico, roubado de sua membrana, e nesse envelope externo, além das glicoproteínas virais, encontra-se moléculas oriundas do hospedeiro. O HIV ele contém ainda um capsídeo composto pelo antígeno P24. Dentro do capsídeo estão encerrados o genoma viral, que é o RNA, e também as enzimas com a transcriptase reversa. A GP120 ela é uma glicoproteína de superfície que ela reconhece e faz adesão à célula de defesa CD4+. A GP41 é uma glicoproteína transmembrana, ou seja, ela atravessa a bicamada lipídica. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre como acontece essa invasão celular e sobre o tratamento. Milhões de pessoas vivem com HIV, uma doença que enfraquece as defesas do organismo contra infecções comuns. A defesa do organismo é o sistema imunológico, composto por glóbulos brancos, anticorpos e outras células. As células CD4, um tipo de glóbulo branco, combatem os invasores. Mas o HIV ataca as células CD4. O ciclo de vida do HIV começa quando ele se liga à célula CD4 e transfere suas proteínas e seu material genético para dentro da célula. Em seguida, uma enzima do HIV, chamada transcriptase reversa, combate o RNA do HIV em DNA. Enquanto a enzima integrase incorpora o DNA do HIV ao DNA da célula hospedeira CD4. Depois, a enzima protease processa o material do HIV produzido para que seja assimilado por um vírus imaturo. Finalmente, materiais de HIV maduros são liberados no corpo quando o ciclo começa novamente. Não há cura para o HIV, mas medicamentos antirretrovirais ou ARVs reduzem a reprodução do HIV, interrompendo o seu ciclo de vida. Os inibidores de protease evitam que o material do HIV penetre nas células CD4. Enquanto os inibidores de transcriptase reversa impedem que as enzimas de transcriptase reversa transformem o RNA do HIV em DNA do HIV. Depois, os inibidores da integrase impedem a enzima integrase do HIV de integrar o DNA do HIV ao DNA da célula CD4. Ao mesmo tempo, os inibidores de protease impedem que as enzimas de protease possibilitem a produção de novo material de HIV. Aprendendo mais sobre o HIV e os antirretrovirais, você estará mais preparado para aderir ao tratamento contra o HIV e para proteger os demais de serem infectados. Sem o tratamento antirretroviral, o HIV afeta e destrói as células TCD4 do sistema imunológico e torna o organismo incapaz de lutar contra infecções e doenças. Quando isso acontece, a infecção por HIV leva a AIDS.
Como ocorre a transmissão da AIDS ou do HIV? Sexo sem proteção. Mesmo que você utilize métodos anticoncepcionais, como por exemplo pílulas, isso não quer dizer que você está protegido de ser infectado por uma IST. Então, previna-se. Uso de seringas por mais de uma pessoa. No caso de profissionais de saúde, é muito importante sempre usar os EPIs recomendados, para que a gente não corra o risco de ser infectado por qualquer doença que o nosso paciente que a gente atendeu tenha. Também pode ser transmitido por transfusão de sangue contaminado, pela mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. Por isso é sempre importante que a mãe soropositivo seja acompanhada, tenha um cuidado redobrado aí durante a gravidez, tá? Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Bom, é muito importante que a gente relembre condutas que não transmitem a AIDS para que as pessoas estejam cientes, e não tenham preconceito com as pessoas que sejam soropositivas. Bom, sexo, desde que use corretamente a camisinha, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro ou pelo ar. Quais são os sintomas? Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. Esse período varia de 3 a 6 semanas. A fase sintomática inicial é caracterizada pela redução dos linfócitos TCD4. Então, a pessoa infectada pelo vírus, ela pode ter febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estado mais avançado da doença, a AIDS. O que pode acontecer nessa fase é a pessoa ter hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Caso você seja exposto ao vírus ou conviva com alguém e vai ser exposto, é preciso que você saiba de medicações que podem ser tomadas e que são disponibilizadas pelo SUS. A PrEP, a profilaxia pré-exposição. É um método preventivo que consiste no uso diário de um comprimido antirretroviral por pessoas que não vivem com o vírus, mas que estão expostas à infecção. Profilaxia pós-exposição, PEP, é uma medida preventiva de urgência que atende indivíduos já expostos ao vírus por diferentes motivos. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, nas unidades da rede pública e nos centros de testagem e aconselhamento, CTA. Bom, antes de finalizar aqui com vocês, tá? Gostaria de indicar um documentário lá da Netflix que se chama Carta para Além dos Muros. Ele narra a evolução do vírus HIV aqui no Brasil, tá? Obrigada, tenham todos uma boa noite.